1 Samuel capítulo 30, do versículo 21 ao 24, nós lemos assim: E chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Bessó, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi com o povo, o saudou em paz. Então todos os maus e perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos, e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte do que desceram a peleja, tal também será a parte do que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. E vamos orar. Pai amado, abençoe a tua palavra, que o Senhor agora me dê poder para pregar com eficácia e clareza, nos dê ouvidos para ouvir, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. O que eu queria fazer hoje é já ir esquentando as cordas, preparando o terreno para a nossa conferência missionária. E eu queria trazer uma mensagem virada especificamente a missões, já para a gente estar com o pensamento, espírito virado para o tema que nós vamos tratar durante os próximos 3 dias, a começar de sexta-feira. Mas esse trecho da palavra de Deus, eu lembro, como novo convertido, que eu lia e eu achava essa história um pouco errada. Eu achava um pouco estranho, não me parecia justo, que aqui Davi, no versículo 24, está dizendo que aqueles que foram para a batalha e aqueles que não foram para a batalha, os que ficaram, ambos iam repartir igualmente do espólio, iam repartir igualmente da recompensa da batalha que houve. Então hoje eu queria falar sobre os que ficam com a bagagem, o que fica com a bagagem. De repente, não era tão irrazoável, no versículo 22, quando aqueles homens disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do espojo que libertamos. Eles vieram com a gente. A gente leu aqui no versículo 21 que Davi voltava com 400 homens, aos 200 homens que ficaram, e os 400 homens disseram: esses 200 que ficaram, ficaram. Não foram conosco, não lutaram. Então, nós vamos devolver a família deles. Eu vou explicar um pouquinho o que foi que ocorreu aqui. Mas do espólio mesmo, da riqueza, do ouro, da prata, dos bens, eles não vão repartir não. E Davi falou: vão sim. Vão sim. Agora, é importante notar que quem falou que não iam repartir, segundo o trecho aqui, eram homens maus e perversos. Eram os homens maus e perversos que não queriam dividir. Davi, que nós sabemos, tinha um coração como de Deus, ele falou: não, Senhor, quem foi, quem ficou, ambos terão a mesma parte. Esse episódio todo aconteceu, se você ler depois, lição de casa, você leia o capítulo 28, 29 e 30, o que aconteceu é que Davi estava fugindo do rei Saul, que queria tirar a sua vida, e ele fugiu para longe, foi para a terra do norte. Naquela época, os filisteus haviam invadido a terra, e havia uma cidade, a cidade de Ziclag, que era uma cidade em Judá, uma cidade do povo de Deus, mas ela estava ocupada, onde ela se localizava, toda aquela área foi ocupada pelos filisteus, e Davi então, fugindo de Saul, foi para aquela área, e ele que fez uma certa amizade com os inimigos de Saul, e os inimigos de Saul acolheram Davi, porque afinal de contas, Saul, que era o rei de Israel, o inimigo deles, estava querendo pegar Davi. Então, o seu inimigo, se ele é seu inimigo, você é meu amigo. Então, eles acolheram a Davi e cedeu a Davi a cidade de Ziclag. E Davi tinha aí
um grupo de mais ou menos 600 homens que o seguiam, era uma espécie de um exército, um grupo que ele liderava, e eles foram com suas famílias morarem em Ziklag. Até que um belo dia, quando eles estavam fora, Davi e seus homens, os amalequitas, que eram outro povo, não eram filisteus, não eram Israel, eram um outro grupo, eles eram nômades, criminosos, bandidos, não eram fogo que se cheirasse. Eles passaram pelaquela área, chegaram em Ziklag, não tinha muitos homens, era a maioria família, e idosos, e mulheres, e crianças, invadiram Ziklag, saquearam tudo, levaram tudo que podiam e queriam, queimaram o que não podiam levar, e raptaram todas as pessoas e levaram embora. Geralmente, naquela época, a intenção era que você trocaria aquelas vítimas, aqueles reféns, vocês os venderiam à escravidão e colocariam o dinheiro no bolso. Então, foi o que eles fizeram, levaram a família de Davi e a família dos homens de Davi, além de ter levado tudo que havia de precioso para levar. Então, houve grande lamentação, mulheres, crianças foram feitos prisioneiros, e os seguidores de Davi, os 600 homens que o seguiam, eles estavam tão angustiados, tamanho era aquela angústia, que eles cogitaram matar Davi, se virar contra Davi, matar Davi, estavam querendo culpar alguém, queriam culpar Davi, matá-lo. No versículo 6 do capítulo 30, um pouquinho antes do que nós lemos, diz assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo seria o seu povo, né? Aqueles 600 homens lá, falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo homem estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Então aqui Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul queria tirar a sua vida, fugindo. Se não bastasse isso agora, os seus homens, o único apoio que ele tinha, pensavam em matá-lo também. Então a coisa não estava indo muito bem. E ele perdeu sua família também. Mas ele buscou força no Senhor, e como ele fez isso, no versículo 8, nós lemos assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa, alcançá-la-ei. E lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Então, enquanto ele buscou a Deus, ele orava, ele buscava a vontade de Deus. Então ele perguntou a Deus e falou: Deus, eu vou perseguir, o Senhor vai dar vitória? E Deus falou: pode ir, não só você vai alcançar, você vai recuperar tudo e todos. Então Davi partiu, mas antes disso, ele separou os seus 600 homens que ele tinha em dois grupos. Um grupo ficou com a bagagem em Ziklag, ficou com as coisas, as bagagens. E o outro grupo, eles desceram a peleja com eles. É justamente esse grupo que a gente vê retornando no versículo 21. E chegando Davi aos 200, que de cansados que estavam não puderam seguir a Davi. Então esses 200 eram os 200 que ficaram com a bagagem, ficaram para trás. E os 400 foram os que foram com Davi. E era justamente esses 400 que alguns deles disseram que não iam compartilhar do espólio. Então, esses dois grupos, no versículo 24, iriam repartir igualmente. Igualmente repartirão. Teriam a mesma recompensa. Aí, voltando ao início, eu falei que, como recém-convertido, eu lia isso e falava: mas eles têm razão. É justo aqueles que se arriscaram e foram à guerra, à batalha, ter a mesma recompensa do que aqueles que ficaram com a bagagem? Seria certo? Isso seria justo? Parece algo trabalhoso e perigoso, ir para a guerra, você pode ir e não voltar. E o outro parecia fácil e seguro, tomar conta da bagagem. Não parece tão arriscado assim, não parece tão trabalhoso assim. E já que não faz diferença, se a recompensa é a mesma para quem vai, para quem fica, então se puder escolher, eu quero escolher ficar. Me parece uma boa coisa. Se eu posso ter a mesma recompensa com quem vai suar, ralar, arriscar a vida, e talvez não voltar, se eu posso ter a mesma recompensa, então eu faço o seguinte: eu vou deixar o Micael, o irmão Luiz, o Nicolas, o Ademir, o Vitor, eu vou deixar todo mundo ir, eu fico com a bagagem. Deus, qual você escolheria? Pois é, por isso que eu indagava, eu falava: isso não está certo isso. Tudo bem, vamos receber, mas não o mesmo.
E eu achava isso algo bastante estranho, mas isso para mim não parecia muito justo. Mas, quando você vê na Bíblia uma coisa que você não entende direito, não parece justo, a questão não é que não é justo, é que você não está entendendo bem. Que a Bíblia é justa, Deus é justo. Então, para a gente entender aqui, nós temos que entender alguma coisa. Vamos primeiramente, vamos entender, vamos ver direitinho os que ficaram com a bagagem. Olha comigo no versículo 10 de 1 Samuel 30, nós lemos o 21 ao 24, vamos voltar para o versículo 10, onde diz: E perseguiu-os Davi. Então está dizendo que ele consultou Deus, Deus falou vá atrás, e ele foi. E perseguiu-os Davi, ele e os, quantos? 400. Aí esses 400, somado com os 200 que a gente lê no versículo 21, você chega a uma figura de aproximadamente, ele tinha 600. Se era exatamente 600, eu não sei, mas a questão não é essa, tá? Mas aí que tá. Ele e os 400 homens, no caso que foram com ele, pois que 200 homens ficaram. Aí olha o que fala, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Então, no caminho entre Ziclag e aonde os amalequitas fugiam, havia um pequeno rio, tá? Um ribeiro, e os 200 que ficaram, eles não puderam, porque eles estavam o quê? Cansados, eles não puderam. Agora, olhe comigo no versículo 21. Versículo 21 de 1 Samuel 30. Isso aqui é já na volta que nós lemos. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não o quê? Não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi com o povo, o saudou em paz. Então veja só, chegando-se Davi com o povo, Davi saudou os que ficaram com paz. Davi estava de boa com eles. Davi não estava os repreendendo, Davi não estava chateado, decepcionado, bravo, de modo algum. Mas esses dois versículos explicam muita coisa, e muita coisa importante sobre esses que ficaram. Primeira coisa, a gente lê 2 vezes que eles não puderam ir. E existe uma enorme diferença entre não poder e não querer. Existe uma grande diferença em não poder e se recusar. Não poder indica que você não tem condições, capacidade, oportunidade, você não tem como ir. Não é uma questão de escolha, é uma questão de capacidade, é uma questão de oportunidade. Tanto os que foram, quanto os que ficaram, estavam seguindo ordens de Davi. Foi Davi que deixou eles lá, os 200. Davi que falou, vocês 200 fiquem aqui. Vocês 400 venham comigo. E quando Davi voltou, ele saudou com paz os 200 que ficaram, que foram ao encontro dele quando ele retornou vitorioso. Então Davi os saudou com paz. Está tudo bem entre eles. 2 vezes Deus fala que eles não puderam seguir Davi. Você não pode ou você não quer descer a peleja? Você não pode ou você não quer seguir Davi? Ou no seu caso, seguir a palavra de Deus. Aqueles homens não puderam seguir Davi. Porque no versículo 10 e versículo 21 nos informa que eles não puderam de cansados que estavam. Eles estavam tão cansados, estavam tão exaustos, que eles não puderam, não tinham condições, não tinham habilidade. E Davi, como um sábio líder, falou, vocês 200, fiquem. E fiquem e tomem conta da bagagem. Vai que ele leva todo mundo, fica a bagagem, os amalequitas dão meia volta e vem e leva o resto do que sobrou. Eles ficaram com uma missão, eles ficaram com um propósito, eles não foram porque estavam cansados. O que eles fizeram, eu não sei. A Bíblia não fala,
Mas Davi sabia. Eu e você não estávamos lá. Davi estava lá. Davi, que era um homem justo, um homem cujo coração era como o coração de Deus, um líder sábio e eficaz, ele sabia de toda a situação e ele falou, vocês 200 vão ficar, e não só isso, vocês vão repartir igualmente com nós 400 que descemos a peleja. Alguma coisa eles fizeram para ficar tão cansados, mas era digno de Davi conceder-lhes a mesma recompensa que os demais. Nós não sabemos, a Bíblia não fala, mas ficaram cansados fazendo alguma coisa. Certamente não foi assistindo televisão, jogando videogame, passeando no shopping, indo para a praia, descansando na rede. Certamente não foi nisso que ficaram tão cansados, ao ponto de Davi dispensá-los e dar uma outra missão para eles fazer. Missão outra, mas tão importante quanto. Davi sabia. Ao invés de serem um bando de covardes, preguiçosos, desinteressados, em busca de uma recompensa gratuita, eles eram, na realidade, merecedores. Davi assim os via. A Bíblia não fala, eu não sei, mas Davi sabia. Eles foram colocados no ribeiro com a missão, no versículo 21. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro. Que deixaram ficar, eles foram deixados, vocês vão ficar aqui. Não é que eles disseram, sabe o que, Davi? Eu não vou porque eu estou muito cansado. Não foi isso que aconteceu. Eles deixaram eles lá. Submissão. E Davi mandou 400 a peleja, e igualmente ele mandou 200 ficar com a bagagem. No exército é a mesma coisa. Nem todo mundo no exército, nem todo soldado no exército vai às trincheiras, vai à frente de batalha. Uma boa parte de um exército fica longe da peleja, longe da guerra. E não é por isso que aqueles que vão para a frente, o fronte, as trincheiras, eles não ficam dizendo para os que ficaram para trás, seus covardes, preguiçosos, inúteis, vocês se chamam de soldados, vocês são uma vergonha para o exército. Não. Sabe por que não? Porque os que estão na frente, os que estão na batalha, os que estão cara a cara, frente a frente com o inimigo, eles precisam daqueles que ficam com a bagagem, aqueles que ficam na retaguarda. Para quê? Para socorrê-los, enviar munição, alimentos, remédio, para ir rendê-los na troca com novas tropas, fazer transporte, fazer comunicação de apoio, fazer evacuação daqueles doentes, aqueles feridos. Os que estão na frente de batalha apreciam e reconhecem muito bem aqueles que estão na retaguarda. Eles são tão importantes para a vitória quanto os que estão na frente. Nem todo mundo no exército, na guerra, vai para frente. E aqueles que ficam, não olham para aqueles na batalha e dizem, vocês são violentos, cruéis, sanguinários, violentos. Não. Porque se ninguém for para frente, fica todo mundo na retaguarda, a batalha é perdida. É uma equipe. Tanto os 400 que foram para a peleja, quanto os 200 que ficaram com a bagagem, eram importantes para a vitória da batalha que Davi enfrentava. Davi sabia disso, Davi mandou alguns ficar, Davi mandou alguns irem, e todos iam repartir igual, porque todos estavam na mesma batalha, com o mesmo inimigo, com a mesma missão, de recuperar aquilo que foi tomado. Olha no versículo 24. E nós podemos ver que numa equipe todos são importantes. Qual é a parte, Davi falando, qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte do que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Nunca, jamais se enxergue ou se considere um cristão de segunda classe, porque você não está no ministério, porque você não é pastor,
que você não é missionário, que você não é nunca, nunca, nunca. Todo mundo é importante e todo mundo deve estar envolvido no ministério de algum modo. De algum modo. A grandeza não está no que você faz, a grandeza está naquele que o chama. Se Deus o chama para colocar água aqui no púlpito do pastor, se é isso que Deus chama você para fazer e você o faz, você está cumprindo o seu dever. Mas se Deus está chamando você para fazer mais do que isso, então você faça mais do que isso. Mas se é isso que Deus lhe chama, a Bíblia fala o quê? Aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de quê? Profeta. Aquele que dá um copo de água para o profeta, vai receber a recompensa de profeta. Aquele que recebe, que é hospitaleiro, que apoia, que ajuda. Por quê? Porque o profeta, ele precisa de apoio, de ajuda, ele precisa disso para funcionar. Lembra Elias que fugiu? Deus usou corvos para levar comida para ele, mas não foi só isso, depois ele mandou ele para a viúva. E a viúva falou, mas seu Elias, eu só tenho um pouquinho de óleo e farinha aqui para fazer um último pãozinho para mim e para o meu filho, a gente vai comer isso depois, vamos morrer de fome, que não tem dinheiro, não tem comer, não tem mais nada. E Deus falou para ela, através de Elias, faça para o profeta primeiro, depois faça para você e para o seu filho, e você verá que não vai secar nem o óleo e nem acabar a farinha, até que eu diga, e por muitos dias, todos eles se alimentaram daquilo. Ela compartilhou na recompensa, havia uma seca, havia uma fome na terra, mas como ela ajudou o profeta, ela recebeu o sustento que Deus mandou para o profeta. Por quê? Ela alimentou um profeta com um profeta e recebeu a recompensa de profeta. Que recompensa? Alimento. Na sede, na fome, na seca. Então, é tudo importante. Tão importante quanto Elias era aquela viúva com seu filho. Ambos eram importantes no plano de Deus. A grandeza e a importância não está em que você faz, mas naquele que o chama. Seja fazer o que seja que Deus chamou você para fazer. Se Deus chama você para ser um missionário, glória a Deus. Se Deus chama você a ser um pastor, um ministro, glória a Deus. Se Deus chama você para ser um crente fiel que ajuda o pastor e a igreja e apoia o trabalho e a obra e sustenta missionários e ora e apoia os... Glória a Deus do mesmo jeito. É a mesma missão, é o mesmo ministério, é o mesmo Deus. São almas perdidas, é o mesmo céu. É verdade que eu não estaria aqui hoje se não fossem centenas de pessoas e dezenas de igrejas que oram e nos apoiam aqui em Maceió. Se tudo que você faz nessa igreja é falar com os visitantes, não que isso é pouca coisa ou não é importante, longe disso. Mas se tudo que você faz é falar com os visitantes e deixá-los à vontade, recebê-los, se tudo que você faz é trabalhar na creche, isso não é pouco importante. É um grande sacrifício, eu entendo. Mas se é isso que Deus lhe chamou para fazer, então você está lá fazendo a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida. Pastor, trabalhar na creche é a coisa mais importante da minha vida. Se foi isso que Deus lhe chamou a fazer, sim. É mais importante do que o meu trabalho, mais importante que o seu trabalho. Eu não sei o que Deus chama cada pessoa para fazer. Eu sei o que Deus chamou a mim a fazer. Mas se Deus lhe salvou, Ele lhe incube, Ele tem uma missão, uma tarefa para você. Seja grande ou pequena, aos seus ou aos meus olhos, é grande perante Deus, porque é Deus que chama, é Deus que está lhe convocando. O que foi que Deus chamou você a fazer? Ah, pastor, mas eu não acho isso importante. O que você e eu achamos é ou não importante, não é da mínima consequência. É o que Deus lhe chamou a fazer. Quem vai e quem fica estão lutando na mesma batalha. Mesma batalha.
Existe um exemplo que eu conheço muito bem desse princípio que nós vemos aqui. Aqueles que foram e os que ficaram vão repartir a mesma recompensa. Não estou falando a nível pessoal, não vou falar a nível de uma igreja, vou falar a nível de uma nação, a nível de muitas igrejas. Vou falar a nível da Inglaterra, da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Inglaterra, se você voltar uns 120, 130 anos atrás, a Inglaterra era o país onde praticamente 90% dos missionários saíam e eram enviados. Se você estudar um pouquinho sobre missões, você vai encontrar nomes como William Carey, que foi um desbravador do evangelho na Índia. Você vai encontrar Hudson Taylor, que desbravou o interior da China, isso em 1800 e tralalá. A área costal da China estava mais ou menos alcançada pelo evangelho, não completamente, mas haviam missionários, mas o interior da China tinha quase ninguém. Quem desbravou isso foi o Hudson Taylor, inglês também. Muitos ouviram falar de David Livingstone, que desbravou a África. Pois é. Todos esses homens e muitos outros. William Carey, na Índia, Hudson na China, Livingstone na África, mas muitos outros. Eram todos ingleses, eram membros de igrejas inglesas, dentro da nação Bretanha, e eles faziam parte do povo de Deus que ali seguia. Aí eu pergunto, aonde estão os missionários de hoje? Da Inglaterra. Que eu saiba, não existe sequer um missionário inglês em qualquer campo missionário hoje. Que eu saiba, eu posso estar enganado, mas que eu saiba. Existem vários que são missionários fazendo missões humanitárias, cavando poços, plantando isso, ensinando aquilo, tudo bem, tem seu mérito, eu entendo. Mas missionários que estão pregando o evangelho, plantando igrejas, eu não conheço. Pode ser que eu não conheço nenhum. É muito triste isso. Onde houve problema? Se eu disser para você que David Livingstone morreu na África, o que hoje seria o Congo, e antes de morrer, ele especificamente falou: arranquem o coração do meu corpo morto e enterrem-o na África. O coração dele está enterrado na África. Para você ver o prestígio que missionários tinham naquela época. O seu corpo foi enviado de volta para a Inglaterra e hoje está encontrado na abadia de Westminster, no centro de Londres, onde é feito os casamentos reais, onde é feito as cerimônias reais. Ali está enterrado o corpo do missionário David Livingstone, que teve uma audiência privada com a rainha Vitória da época. Gente, se hoje um missionário morrer, ninguém quer saber se morreu, quando morreu, porque morreu. Se você for lá hoje, na abadia de Westminster, você pode ir, você pode ver o túmulo. Eu já vi o túmulo, onde está escrito: aqui está enterrado David Livingstone, missionário para a África. Mas o coração dele, a seu pedido, foi enterrado na África. Hudson Taylor, desbravador do interior da China, a sua noiva, que ele muito amava, ia casar com ela, o abandonou porque ela disse: eu não quero morar em China, eu quero ficar aqui no meu país, na minha terra, com minha família, falando a minha língua, eu não vou para a China. Ela disse: é eu ou China? Ele disse: Deus me chamou para a China. E com o coração quebrado, ele foi para a China e não casou com sua amada. Eu acho que o problema não era com os missionários. Olhe o calibre do povo de Deus naquela época. William Carey, desbravador da Índia, passou meses, anos sem ter um salvo. Tamanha era a rejeição naquele continente. Vários filhos morreram devido a doenças e foram ali enterrados. Ele desistiu?
Desanimou? Não. Pastor, de onde vieram esses super missionários? De onde vieram esses super crentes? De onde vieram esses heróis da fé? Sabe de onde? De onde você está sentando. Eram pessoas com iguais planos, paixões, sonhos, medos, anseios, problemas que você e eu temos. Eles não vieram do planeta Kryptonita. Eles não vieram de alguma dimensão de super-herói espiritual. Eles saíram dos bancos das igrejas da Inglaterra, gente. Você sabe de onde eu saí? Eu tremo em me colocar na mesma frase com o nome dessas pessoas aqui. Quem sou eu para mencionar o meu nome junto a Livingston, Carey e Hudson? Quem sou eu? Mas só dizer uma coisa aqui. De onde que eu saí? Eu saí de onde você está sentado agora. Um dia eu sentava no banco da igreja. Eu frequentava os cultos da igreja. Eu ouvia as mensagens do pastor. Eu apoiava missionários e ainda apoio. Eu estava aí. O problema não era com os que iam. O problema era com os que ficaram. Se os missionários e os obreiros e os servos de Deus saem do povo de Deus nas igrejas, quando aquelas igrejas começam a fraquejar, começa a diminuir os que Deus pode chamar e enviar para o campo. E a Inglaterra foi de ser o país que mais enviava e apoiava missionários. Gente, a Inglaterra foi o país que Deus usou para começar missões na era moderna. Depois da era da igreja primitiva, houve perseguição. Você sabe o que chama-se a Idade das Trevas? Porque, gente, é uma perseguição. O povo de Deus era perseguido. O povo de Deus tinha que sair das cidades, em muitos lugares, morar no mato, porque eram perseguidos, e mesmo lá iam atrás. Os Estados Unidos da América foi formado por pessoas que estavam escapando, fugindo da Europa, do último bastião de liberdade que havia. Foram perseguidos, começando no sul da Europa. Os últimos refúgios ficavam no norte da Europa, na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra. Mas até lá a perseguição chegou feroz, então o povo saiu, eles entraram no navio, gente, naquela época, 1600 e alguma coisa, era um navio à vela, sem rádio, sem radar, sem apoio, sem nada, atravessaram o Oceano Atlântico para uma terra, era a Lua, podia ser a Lua, para a gente seria a Lua, e para Marte. Chegaram lá muitos morrendo com doença, de fome, uma terra estranha, com índios selvagens e tudo isso por quê? Buscando liberdade religiosa. Por quê? Porque a perseguição era feroz. Mas era desse calibre, era desse povo, que Deus chamava e equipava e enviava pessoas. A Inglaterra fez parte do ressurgimento do movimento de missões modernos. Hoje, a Inglaterra virou um campo missionário. Hoje, eles não mandam mais, estão precisando. Hoje está mais difícil do que nunca você, eu digo, qualquer pessoa de qualquer país, ir para o Reino Unido como missionário. Está muito mais difícil do que estava 20 anos atrás. Estão complicando, exigindo mais, dificultando cada vez mais. A Inglaterra. Meu irmão não ouviu, estávamos lá alguns anos atrás. Igrejas de outrora, você vê espalhada por todo lugar, igrejas e muitos prédios, todas convertidas em apartamentos, escritórios, bares, boates. E o cômico, muitos dos bares estão sendo convertidos em mesquita de muçulmano. Olha que inversão. Inglaterra, gente.
Isso não é o Paquistão, a Arábia Saudita, Inglaterra. Em declínio. Quando Spurgeon pregava, o seu sermão de domingo era impresso na segunda-feira de manhã em todos os principais jornais da Inglaterra. Por quê? Porque todo mundo queria ler, todo mundo comprava o jornal. Hoje, se você imprimir um sermão, você é processado porque ofendeu alguém. Que queda. O que foi que houve? Os que ficaram com a bagagem, deixaram de ficar com a bagagem. Só isso. Aonde Deus agora pode chamar os Williams, Carys, os Taylors, os Hudsons, os Living, onde que Deus vai chamar? Sabe de onde? Do Brasil, dos Estados Unidos, das Filipinas, do México, da Coreia do Sul. Houve uma época em que a grande maioria dos missionários do mundo era os Estados Unidos, mas os Estados Unidos já entrou nesse mesmo processo que a Inglaterra entrou. Mesmo processo. Ainda são muitos missionários americanos ao redor do mundo, mas os países que estão mais mandando, enviando novos missionários, sabe quem são? México, Filipinas e Coreia do Sul. Por quê? Mesma coisa. História se repete. E o povo não aprende. Então quem desce para a peleja e quem fica com a bagagem são tão importantes quanto. William Carey, falando famosamente na Associação Missionária Batista, falou assim: irmãos, eu descerei o poço, indicando a Índia, que era um poço, era uma terra desconhecida, longe, demorava 3 meses de navio para chegar lá. Se chegasse, se não fosse naufragado, morresse na viagem, ou se chegasse lá, não fosse morto, morresse de doença. Ele falou, eu vou descer o poço, mas vocês precisam segurar a corda. Eu vou descer o poço, mas alguém tem que segurar a corda. O que houve foi que com o passar do tempo, aqueles que seguravam a corda foram soltando. E quanto menos gente segurava a corda, mais pesada aquela corda ficava, e mais soltavam a corda, até que ninguém mais está segurando a corda. Triste, mas real. A mesma coisa ocorre hoje nos Estados Unidos. A Inglaterra já era, a Europa já era. Temos o cristianismo? Tem, não estou dizendo que não tem, tem, claro que tem. Mas com a potência para o evangelho, como uma vez foi, já era. Se voltar a ser, na atual conjuntura das coisas, eu acho difícil. Estados Unidos está indo para o ralo rapidinho. Pelo mesmo motivo. Não ficaram com a bagagem, não seguraram a corda. Foi nessa mesma época que a corda foi sendo soltada. Foi na mesma época, veja como é interessante, foi nessa mesma época que surgiu na Inglaterra o início das versões pervertidas da palavra de Deus. Não é interessante isso? Foi nessa mesma época que surgiu e foi aceito a teoria mentirosa da evolução do homem. Mesma época. Estude as grandes seitas de hoje, os testemunhos de Jeová, os mormons, os adventistas, foi tudo nessa época. Impressionante. Foi quando começou a ser soltados cordas. Logo após essa época, veio a Primeira Grande Guerra Mundial. Nada se tinha visto antes na história moderna, uma guerra com tal proporção. Disseram, inclusive, diziam, é a guerra para terminar todas as guerras. Depois dessa guerra, a humanidade não vai mais nunca fazer guerra nenhuma, de tão sanguinolenta, tão horrível que foi. Foi logo depois dessa época, Primeira Guerra Mundial, chamada como uma Grande Guerra. Pois bem, algumas décadas depois veio a Segunda Guerra Mundial, que foi pior ainda. Onde isso? Na Europa, no que era então o bastião do Evangelho. Gente, está vendo como a história da humanidade, você pode seguir a interação entre as nações e se estão ou não seguindo a vontade de Deus. Quando a nação está
seguindo, Deus está abençoando aquela nação, protegendo aquela nação, exaltando aquela nação. Quando não, aquela nação vai para o ralo. Ah, pastor, é coincidência. Ok, é coincidência, tá bom. Claro. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito que há um Deus que governa todas as coisas. E que diz, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Isso ainda está na Bíblia, isso ainda é verdade. Bem-aventurada é a nação, bem-aventurada é a igreja, bem-aventurada é a família, bem-aventurado é aquele cujo Deus é Senhor. Deus trabalha com todos. Indivíduos, igrejas, nações. Salmo 33. Acabei de ler. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Deus tem uma herança para dar para aquele povo. Mas quando o povo tem ele como Deus. Quando não, a herança é retida. Hoje a Grã-Bretanha é uma sombra do que era 100 anos atrás. Economicamente, politicamente, militarmente, uma sombra. É uma sombra. Não, nem se compara. É vergonhoso. Você parar e comparar. É uma vergonha. Uma vergonha. Para resumir esta noite, o que você está fazendo para segurar a corda? Será que Deus quer que você desça ao poço? Se não, Deus quer que você segure a corda. Agora, não descer o poço e não segurar a corda significa uma coisa: a mão de Deus na sua vida vai pesar. Como pesou com pessoas, igrejas e nações. Não pense que você é exceção ou que eu sou exceção. Nós não somos exceção. Do mesmo modo, quando nós seguramos a corda, quando nós ficamos com a bagagem, Deus fala, você vai ter a mesma recompensa. Você vai ter a mesma parte dos que desceram para a peleja. Ambos repartirão igual. Se você quer a recompensa de um profeta, segure a corda do profeta. Pense nisso.